Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja. E nesse vídeo a gente vai fazer então a correção da prova da ESA aplicada no ano de 2018, né, para acesso então a 2019. E vamos fazer então aqui a correção das questões de matemática dessa prova. Vem comigo para a gente esclarecer como podemos resolvê-las, uma alternativa pelo menos aí para a resolução de cada uma, certo? Então, eu estou aqui com um modelo de prova, talvez não seja exatamente o modelo que tu tens aqui, se eu não me engano esse modelo é o modelo A, mas todas as questões estão aqui, ainda que estejam em outra ordem da versão que tu tem, tu vai ter resolução de todas elas, certo? Então vamos lá. Primeira questão que nós temos aqui diz o seguinte: se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o que acontece com o tempo, né? Na verdade, aqui ele já avisa para ti que o tempo vai diminuir, isso é bem lógico, mas ele quer saber qual foi a porcentagem de redução que o tempo tem, né? Então tu tem um mesmo trajeto que vai ser percorrido numa velocidade aumentada em 60%, e aí é claro que se tu aumenta a velocidade, né, de percurso, o tempo acaba diminuindo, tu termina em menos tempo a viagem, né? Uma forma de fazer bem prática essa questão é primeiro perceber, né, que velocidade e tempo são inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais. Portanto, se um aumenta, o outro diminui. E aí, quando a velocidade ela aumenta 60%, um jeito bem prático de fazer isso é entender que aumentar 60% é equivalente a multiplicar por 1,6. Né? Isso aí a gente vê nas aulas de aumentos e descontos percentuais. Aumentar 60% é o mesmo que multiplicar por 1 mais 60% em forma decimal. Então, aumentar 60% é equivalente a multiplicar por 1,6. Esse é o fator de aumento, né? E aí, como o tempo ele é inversamente proporcional à velocidade, aumentar 60% a velocidade significa, né, na verdade, se eu multipliquei, vamos falar melhor, se eu multipliquei, porque a soma é do mal, quem é meu aluno sabe disso, mas a multiplicação é confiável. Se a gente multiplicou a velocidade por 1,6, então o tempo tem que ser dividido por 1,6. E portanto o nosso novo tempo, ele está dividido por 1,6, e agora eu vou transformar essa divisão numa multiplicação. Vamos lembrar que 1,6, né, pode ser escrito como 16 sobre 10. Vamos lembrar que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pela fração invertida. Vamos simplificar essa fração por 2. Então eu estou vendo meu tempo sendo multiplicado por 5 oitavos. E 5 dividido por 8 dá 0,625. Então repara que nosso tempo, após a alteração aquela, que é uma consequência do que aconteceu com a velocidade, né? Após aumentar a velocidade, o nosso tempo acaba ficando multiplicado por 0,625. E se eu transformo esse número decimal em porcentagem, eu percebo que o meu tempo ele está sendo multiplicado pela porcentagem 62,5%. Isso significa que o meu tempo reduziu-se a 62,5%. Então, se o meu tempo se reduziu a 62,5%, quanto que a gente perdeu, né? Quanto que foi diminuído de tempo? Ora, o tempo era 100%, né? Num estágio inicial. A gente agora está com 62,5%. E, portanto, a redução que foi feita, né, a perda, é uma perda de 37,5%. Então, essa é a redução, né, no tempo com aquele aumento de velocidade. Tá? Então, reduziu 37,5%. Por isso, nossa resposta é a letra C aqui dessa primeira questão. Certo, pessoal? Vamos para a próxima, então. Aqui eu deixei uma tela branca para a gente brincar, mas não foi necessário. Próxima questão dessa prova: seja a função definida por f, que vai de reais para reais. Aqui está a expressão da função, 2 elevado na x, uma exponencial. E nós queremos ver como essa expressão fica dentro das alternativas oferecidas, né? F de a mais 1 menos f de a. Bom, se f de x, vamos ver se eu tenho uma folha em branco aqui. Tem, vamos trabalhar. Ó, se f de x é dada por 2 elevado na x, o que significa f de a mais 1? Significa pegar a entrada da função, que é o x, e no lugar da entrada substituir por isso que está aqui, né? Por a mais 1.
Lembra depois que quando a gente tem uma soma no expoente, ela pode ser interpretada por uma multiplicação de bases iguais, né? Uma multiplicação de 2 na A por 2 na 1. 2 na 1 é 2, né, galera? E então pode ajudar a gente a perceber que a gente tem aqui 2 vezes de 2 na A. 2 vezes, tá implicando comigo aqui? De 2 na A, tá bom? Então aqui nós temos f de A mais 1. E f de A fica mais simples ainda. Basta a gente ir lá no x e trocar ele por A, tudo bem? Agora vamos tentar atender o que foi solicitado pra gente. O que foi solicitado pra gente é fazer f de A mais 1 menos f de A. Beleza. Vamos pegar os resultados que a gente já deixou prontos ali. F de A mais 1 é 2 vezes 2 na A. Menos f de A, que é 2 na A. Então repara, tu tem 2 vezes esse bicho, menos uma vez esse bicho. 2 vezes ele, menos uma vez ele, vai sobrar uma vez ele. Tá? E aí dentro das alternativas, vamos voltar e olhar, nossa resposta deu 2 na A, tá? Olha só, se nossa resposta deu 2 na A, o que é 2 na A? 2 na A é a mesma coisa, olha aqui, 2 na A é a mesma coisa que f de A. Então nossa resposta pode ser entendida como f de A. Sim, ela pode. Porque daí se a gente observa isso, a gente consegue achar uma alternativa para a gente marcar, que novamente aqui é a letra C. Então assim, a gente pode chegar na nossa conclusão aqui da questão, certo? Muito bem. Próxima questão, questão clássica de conjuntos. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. E foi feita uma pesquisa e aí nós temos as informações sobre essa pesquisa. 50 alunos leem somente o livro A, 30 leem somente o livro B. Então essa é a questão bem clássica, né? E uma boa saída para esse tipo de questão é usar os diagramas, né? Então vamos fazer aqui um diagrama de Van Euler, aqueles famosos balõezinhos. E esses balõezinhos, então, vão ser identificados com os nomes dos livros que os alunos leem, né? Os livros A, B e C. Cuida que quando ele fala assim, ó, somente o livro A, então fica nessa região aqui que ela é externa aos outros balões, né? Então esse 50, ele fica exclusivo aqui no A, aquele 30 do B fica exclusivo aqui nesse canto, foi, e aquele 40 do C fica exclusivo aqui nesse cantinho. Foi. Mas toma cuidado com aquele 25, aquele 40 e aquele 25 que vieram agora, tá? Por quê? Porque aqui nós temos os alunos que eles leem os livros A e C. Então olha só, 25 alunos leem os livros A e C. Esses 25 vão preencher toda essa região que eu estou agora reforçando aqui no desenho. Só que eu não sei o quanto desses 25 vão vir para a parte de cima e quanto que vão vir para essa parte central. Essa parte central é muito importante e, na verdade, é isso que a questão está nos perguntando. Repara, a questão quer da gente a quantidade de alunos que leem os 3 livros, A, B e C. Nós não temos essa quantidade. Portanto, a gente pode representar com um X a quantidade desconhecida. E como eu sei que o total que vai para cá é 25, então eu posso dizer que aqui dentro é o que sobra, é 25 menos X. Com a mesma lógica, eu posso dizer... Opa, na verdade eu coloquei no lugar errado, né? Deixa eu só refazer aqui uma coisa. Pegar a borracha, porque eu estava mostrando uma, na verdade, ali era A e B, né? Então aqui eu estava mostrando A e B. A e B é 40, na verdade. Então, deixa eu tirar esse 25 daqui. Deixa eu tirar esse aqui que não foi ainda. Vamos voltar com a caneta. Porque aquela região que eu estava mostrando para ti era A e B. E A e B é 40, tá? Então, 40 menos X é o que vai aqui. Agora foi esse personagem. A e C, na verdade, tá aqui, ó. A e C tá nessa região. Isto. Então aqui eu vou colocar 25 menos X. Com um pouquinho apertado ali, né? E B e C tá nessa região aqui. Então aqui vai 25 menos X também. Muito bem. Agora eu preenchi todas as regiões, tá? Todas elas. E eu sei que o total de alunos pesquisados é 180. Então o que eu vou fazer agora é somar todos os pedaços desse mapa e igualar a 180. Então o que a gente vai fazer é 50... Vamos pegar todos os de fora primeiro. Então 50 mais 30 mais 40, que são os de fora. Depois mais 40 menos X, mais 25 menos X, mais 25 menos X de novo, mais o X interno, tudo isso tem que dar o total, que é 180. Então eu peguei todos os pedaços aqui e somei.
Deixa eu somar os números, né? 50 mais 30 mais 40 mais 40 mais 25 mais 25 vai acabar dando 210. Menos x com menos x com menos x dá menos 3x. Mas com mais esse x vai ficar menos 2x. Já ficou bem melhor. Quem sabe passa o 180 para o lado esquerdo subtraindo, leva o 2x para o lado direito para ele ficar positivo. Tu tem 30 igual a 2x e esse 2 pode passar dividindo. Assim concluímos que o x, que é o que a gente queria, né, é 15. Portanto, 15 alunos leem os livros A, B e C e a letra A é o nosso gabarito dessa questão. Certo, pessoal? Próxima questão. Lembrando que zero ou raiz de uma função f de ax mais b, fx igual a ax mais b, é o valor de x, não, né? Então, zero ou raiz da função é o valor de x que torna a função nula, que faz a função dar zero. E então, identifique qual das alternativas a seguir que apresenta a função f de x cuja raiz é 3. Nós queremos então uma função f de x cuja raiz é 3. Então nós podemos achar a raiz de cada uma dessas alternativas e ver em qual delas que a raiz é 3. Ou nós podemos testar o número 3, né? Quer dizer, se a função tiver o número 3 positivo como raiz, quer dizer que quando o x é trocado por 3, a conta dá zero. A gente pode testar, ó. Na letra A, vamos ver se 3 é raiz? Vamos botar o 3 no lugar do x, vamos ver. Vai dar 2 vezes 3 menos 5, vai dar 6 menos 5, vai dar 1. Tinha que dar 0, então não é a letra A. Letra B, f de 3 vai dar 3 mais 3, que dá 6. Tinha que dar 0. Então quer dizer que o 3 não é a raiz da letra B. Vamos ver a letra C. f de 3 é 3 vezes 3, que dá 9. Tinha que ter dado 0. Não é essa. A letra D vai ser a nossa resposta. Olha aqui, ó. f de 3 vai ser 3 menos 3, que deu 0. Serve. Então, a função apresentada na letra D é uma função cuja raiz é 3, porque quando eu botei o 3 no lugar do x, a conta deu 0. E esse é o conceito de raiz. Então, a letra D é a nossa resposta. E vamos ver a letra E falhando. f de 3 é igual a 3 vezes 3 menos 3. Multiplicação primeiro, né, galera? 3 vezes 3, 9. 9 menos 3, 6. Tinha que ter dado 0, não 6. Por isso, nossa resposta é a letra D, tá bom? Próxima. O valor do raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC, e esse triângulo tem lados 4, 4 e 4 raiz de 3, é igual a... Essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Bom, a gente pode primeiro mais ou menos desenhar esse triângulo, né? O triângulo ABC. Reparem que ele tem dois lados iguais, então ele é um triângulo isósceles. O terceiro lado eu vou desenhar ele na horizontal, isso vai facilitar bastante as coisas. E aí lembra que aqui o que eu vou usar para ir atrás dessa questão é que assim, tem uma circunferência, né, que está passando em volta, né, aqui desse triângulo. Vocês me desculpem esse desenho aqui horrível, né? Mas tem uma circunferência passando e circunscrevendo, ou seja, ela está passando em cima dos vértices do triângulo. Os 3 vértices do triângulo estão na circunferência. E a gente tem uma relação que é a seguinte relação. Quando a gente tem uma circunferência e um triângulo qualquer lá dentro, não importa que tipo de triângulo está lá dentro, mas esse triângulo vai ter 3 lados, A, B e C, e é claro que a circunferência vai ter um raio, né? Então, o que acontece? A gente tem a seguinte certeza, é sempre garantido que a área do triângulo que está lá dentro da circunferência, né, daquele triângulozinho que está lá dentro, ela é igual à razão entre o produto dos 3 lados do triângulo pelo quádruplo do raio. Essa relação ela pode ser útil para a gente aqui, mas para a gente poder usar essa relação, a gente precisaria conhecer a área do triângulo. Então eu vou atrás da área do triângulo primeiro. Se eu achar a área do triângulo, eu alimento a fórmula com a área, faço a multiplicação, e aí eu vou ter só o R como incógnita. E eu vou isolar o R, descobrir o valor do raio e vou matar a questão. Então vamos voltar na área, tá? Para a área, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Então vamos lá, nosso triângulo é um triângulo isósceles. Os lados iguais medem 4, o lado diferenciado, que eu vou botar na base, mede 4 raiz de 3. E quando a gente pega num triângulo isósceles e traça a altura relativa àquele lado que é diferente, essa altura ela também corta aquele lado ao meio. Então fica 2 raiz de 3 para cada lado. Tudo bem? E aí
que a gente pode fazer aqui? A gente pode ir atrás da altura fazendo um Pitágoras aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem 4, a gente tem 2 raízes de 3, e então, se a gente fizer um Pitágoras para achar essa altura, a gente vai poder dizer que hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Que é o que eu quero descobrir. Aí eu vou ter 16 é igual a 4 vezes 3 mais h ao quadrado. 16 é igual a 12 mais h ao quadrado. O 12 passa subtraindo e fica 4. E eu descubro que essa altura, ela mede 2. Legal. Agora que eu descobri que essa altura mede 2, eu posso usar a fórmula mais conhecida para a área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Muito bem, corta, corta. A gente chegou, então, na certeza de que a área desse triângulo está dando 4 raízes de 3. Agora a gente vai voltar naquela nossa tela anterior para a gente poder concluir nossa estratégia. Eu quero ir atrás do raio e para isso eu vou usar essa relação sempre válida, né, quando eu estou com uma situação em que eu tenho uma circunferência pegando um círculo e a circunferência está circunscrevendo, ela está por fora. Então, área que deu 4 raízes de 3 é igual à razão entre o produto dos 3 lados do triângulo pelo quádruplo do raio. Então, eu já vou simplificar um 4 de cima com um 4 de baixo. Vou simplificar esse com esse, como se ele passasse dividindo. E o que sobra dessas simplificações é 1 é igual a 4 sobre R. Aí é só passar o R para a esquerda multiplicando e finalmente a gente descobre que o raio é 4. Então essa questão aqui um pouquinho mais exigente, né? Raio 4, portanto, a alternativa correta para ela é a letra C. Certo, pessoal? Próxima questão, números complexos. Considere o complexo Z igual a 2 mais 2i, e aí queremos o valor de Z na 100, né? Na verdade não é necessariamente o valor, mas qual alternativa descreve corretamente o que acontece com Z na 100. Muito bem, vamos lá. No caso, o que a gente pode fazer aqui, tem vários jeitos de fazer essa questão, tá? Eu vou te sugerir uma resolução aqui que não precisa usar forma trigonométrica, mas se a gente fosse para a forma trigonométrica, com cosseno, seno e ângulo, ficaria bem prático de fazer essa questão. Para não misturar muita coisa, eu vou fazer só com potenciação mesmo, tá? Então aqui eu sugiro que a gente faça o seguinte. Primeiro, que a gente coloque aquele 2 em evidência e escreva o nosso número complexo desse jeito. Em seguida, que a gente faça z ao quadrado, que não é muito difícil não. Basta elevar tudo isso ao quadrado. Quando a gente tem uma multiplicação elevada ao quadrado, o quadrado se distribui para os fatores da multiplicação e eu elevo cada fator então ao quadrado separadamente. Então assim, eu estou chegando no seguinte, z ao quadrado está dando 2 ao quadrado, deixa eu manter o 2 aqui, espera aí que eu vou pedir uma borrachinha aqui, tirar esse risco que eu fiz aqui no impulso, pronto, vamos voltar com a nossa caneta, aí está. Então eu vou manter esse 2 ao quadrado, ele vai ser útil pra gente. Só que agora eu vou abrir esse produto notável aqui, tá? Então o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Mas eu preciso que tu te lembra comigo aqui, que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, né? Isso é uma parte muito importante dos números complexos. E então, se i ao quadrado é menos 1, esses dois se cancelaram aqui dentro. Assim eu estou tentando te convencer que z ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2i. Tá bom? E aí o que a gente pode fazer aqui? Inclusive se quiser, daria para fazer assim, ó. Daria para escrever 2 ao quadrado vezes 2 vezes i. Esse 2 está na 1, então dá para escrever 2 ao cubo vezes i. Pronto, pode ser assim. Então z ao quadrado, bem resumido, ficou 2 ao cubo vezes i. Tá, mas e aí, Diego, o que isso significa? Vamos pegar uma tela em branco aqui? Vamos voltar. Então a gente tem que z ao quadrado ficou 2 ao cubo vezes i. A gente quer z na 100. É isso que a gente quer. Então olha só o que a gente pode fazer. Percebe pelas regras de potenciação que z na 100 é a mesma coisa que z ao quadrado elevado na 50. Ah, então eu posso dizer que isso aqui é o z ao quadrado, que está aqui, elevado na 50. 2 ao cubo vezes i na 50. Então tá bom. Então a gente pode agora elevar os dois na 50, como a gente conversou agora há pouco, né? Fica esse na 50 e esse também, legal. Aí agora eu tenho
aqui eu vou multiplicar os expoentes, vai ficar 2 elevado na 150, que é um número bem grande. E I na 50, lembra comigo que quando tem um expoente grande para o I, a gente divide por 4 e pega o resto. E quando a gente dividir por 4 e pegar o resto, o nosso resto aqui vai dar 2. Então isso quer dizer que I na 50 é a mesma coisa que I ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1. Então eu tenho 2 elevado na 150 vezes menos 1. Eu tenho que esse númerozão gigantesco vai ficar negativo. Só que o I desapareceu. Então o final do meu exercício é um número gigante, que eu não sei que número é esse, mas ele é um número real, porque ele não tem a parte imaginária mais, e ele é negativo com certeza. Portanto, dentre as alternativas disponíveis para a gente, nós vamos marcar o quê? Nós vamos marcar a letra C. O nosso número é um número real, porém negativo. Aí está o gabarito para a gente dessa questão. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher entre 3 tipos de pães, entre 4 tipos de salsichas e entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. E essa é uma questão então de combinatória, né? Análise combinatória. Nós temos que tomar 3 decisões independentes. Escolher o tipo de pão, escolher o tipo de salsicha e escolher o tipo de molho. E aí, como a gente tem que tomar essas 3 decisões, mas para cada escolha de pão que eu faço, eu tenho 4 opções de salsicha, e para cada escolha de pão e salsicha que eu tenho 5 opções de molho. Quando a gente tem escolhas independentes, ou mesmo quando a gente tem escolhas e para cada escolha novas opções, bom, esse é um problema que pode ser feito, né, o total de combinações pode ser feito pelo princípio fundamental da contagem. Aquele procedimento em que a gente coloca lacunas, preenche as lacunas com o número de opções que a gente tem e, ao fim de tudo, multiplica elas. Por isso, princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Então, essa é uma questão bem tranquila. A gente só precisa colocar aqui o número de opções de pão que a gente tem. Vamos voltar ali, são 3 opções de pão. O número de opções de salsicha que a gente tem e o número de opções de molho que a gente tem e multiplicar essas opções, né, parciais que a gente tem para ter o número de opções totais de cachorro-quente. E aí 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60. Então são 60 opções ou 60 combinações diferentes aí. E aí nós já temos o nosso gabarito lá na letra A para essa questão bem assim superficial de análise combinatória. Próxima questão. Questão de logaritmo. Adotando-se a legenda log de 2 na base 10 igual a x, log de 3 na base 10 igual a y, como que vai ficar o log de 120 na base 5? E aí temos alternativas que são expressões envolvendo x e y. A gente precisa então decompor de alguma forma esse logaritmo em coisas mais simples como essas duas, para poder fazer uso aí do x e do y e chegar nessas respostas, né? Vamos, antes de mais nada, perceber uma coisa aqui, ó. A gente tem que a base desse logaritmo é 5. Isso é uma grande complicação, é a minha primeira preocupação aqui contigo. Para que a gente possa usar a legenda, a base tem que ser a base 10, aquela que fica invisível, mas está lá, é o 10 que está lá. Então, mudança de base, como é que a gente faz? Deixa eu ir para uma outra tela aqui, vamos fazer na outra tela para ficar melhor. Então, a gente tem um log de 120 na base 5. Vamos fazer mudança de base. Mudança de base significa tu fazer uma fração, colocar separado o log do 120 e o log do 5, e aí o 5 é promovido, né? Ele sobe para logaritmando, e coloca a base que tu quiser nos dois logs, mas tem que ser a mesma base nos dois. Esse é o processo para mudar a base de um logaritmo, tá? Como eu quero base 10, já está lá, base 10, deixa assim. Agora, eu vou trabalhar separado nos dois. E aí lembra uma coisa, né? Quando a gente tem esse zero aqui, uma boa ideia é a gente quebrar esse log em log de 12 vezes 10. Deixa esse 10 quieto, ele vai ajudar a gente. Como a gente está com a base 10, aquele 10 lá ele é bem útil, tá? Na parte de baixo, o 5 tem o bizu histórico, todo mundo conhece, mas se tu nunca viu eu te mostro, né? Que é trocar o 5 por 10 dividido por 2 e aplicar propriedades.
tá bom? Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer aplicação de propriedades aqui. O 12 e o 10 estão se multiplicando, então eu posso separar isso aqui em soma. Legal. Lá embaixo eu tenho uma divisão, eu vou separar então em subtração. Tranquilo. Repara que o log de 10 na própria base, ele é 1. Repara que aqui ele apareceu de novo. E o log de 2 foi dado na legenda como x. Então nosso problema já ficou um pouco mais simples. Só que a gente agora tem que trabalhar nesse 12. E aí o que eu sugiro que tu faça é que tu decomponha o 12. Então o 12 a gente vai decompor, faz uma fatoração dele, e o 12 vai virar 2 ao quadrado vezes 3. Aí tinha o número 1 que já apareceu aqui, e aqui embaixo 1 menos x. Tá? Agora tu percebe essa multiplicação, transforma essa multiplicação em soma de logaritmos, e esse expoente aqui também vai te ajudar daqui a pouquinho. Deixa eu só escrever mais uma vez aqui como é que ficou. Por enquanto a gente está com log de 2 ao quadrado, mais log de 3, mais 1. O log de 3 já pode virar y. Lá embaixo não há mais o que mexer, já está bem legal. Lembra que nosso objetivo é chegar numa expressão com x e y. E agora, esse 2 que apareceu aqui, ó, propriedades dos logaritmos, ele pode vir aqui para trás. Então, eu estou com a seguinte escrita. 2 vezes o log de 2, mais y mais 1, e aqui embaixo 1 menos x. Muito bem, log de 2 é x. E assim conseguimos escrever a nossa expressão apenas usando x e y e números, mas sem os logaritmos. Conseguimos manipular a nossa expressão para essa estrutura aqui, que está ali na letra E, se não me engano, não confundi, é a letra C, está aqui, ó, 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x, portanto essa é a nossa resposta, tá bom? Letra C aqui para essa questão. Próxima questão. Dadas as matrizes A e B, então, que você está vendo aqui, considerando que a equação matricial A vezes x igual a B tem solução única, podemos afirmar que, e cada alternativa faz uma afirmação sobre K, né? Dizendo que K vai ser igual ou diferente de dois valores opostos, aí mais ou menos. Bom, vamos organizar o pensamento. Nós temos uma multiplicação, uma equação matricial, da matriz A vezes uma matriz X gerando a matriz B. Observa que a matriz A, vamos começar a montar aqui essa equação, a matriz A, ela é uma matriz de ordem, de tamanho 2 por 2. Então vamos anotar essa ordem aqui embaixo. Ela quer multiplicar a matriz A por uma matriz X, né? E aí eu não sei ainda o tamanho dessa matriz, nem sei quem está dentro dela, mas eu sei que a resposta vai dar a matriz B. E a matriz B é uma matriz que tem duas linhas e uma coluna. Duas linhas, uma coluna. Então ela é uma matriz 2 por 1. Se a multiplicação foi possível, se ela aconteceu, quer dizer que o número de linhas da matriz X é 2, porque os números de dentro têm que ser iguais para ser possível a multiplicação. E os números de fora, esse aqui com esse, eles vão me dar o tamanho da resposta. E o tamanho da resposta é 2 por 1. Então 2 por 1. Então aqui tem o número 1. Então a matriz X é uma matriz com duas linhas e uma coluna. Como eu não sei quem são os elementos dela, eu vou dar letras, né, incógnitas para representar os elementos dela. Em seguida, eu vou armar essa multiplicação, lembrando que a multiplicação matricial ela é feita pegando as linhas da coluna da esquerda e multiplicando pelas colunas da matriz da direita. E quando eu fizer linha 1 vezes coluna 1, eu vou chegar no elemento 11, no elemento linha 1, coluna 1 da matriz resposta. Então eu vou chegar à conclusão de que k ao quadrado vezes x com menos 4 vezes y gera 1 como resultado. E depois pegando a segunda linha pela primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, eu vou chegar nesse elemento aqui. Então 4 vezes x com menos 1 vezes y me levam para 1 também. E aí eu tenho esse sistema aqui, né? Kx ao quadrado menos 4y igual a 1, 4x menos y igual a 1. E aí esse sistema de equações
me leva para a solução xy, né, que vão ser os elementos da matriz X. Então, se essa equação matricial tem solução única, isso é equivalente a dizer que esse sistema de equações aqui tem solução única. E aí lembra dos teus estudos de sistemas lineares. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui pra gente. O nosso sistema, então, ele está com k ao quadrado vezes x menos 4y igual a 1 e 4x menos y igual a 1. Bom, se a gente quer que o nosso sistema tenha solução única, lembrando dos estudos sobre sistemas lineares, isso é equivalente a pedir o determinante principal d diferente de zero. Não sei se tu viu essa matéria com o d de determinante, ou talvez o delta, às vezes aparece, dependendo da aula do teu professor, mas tanto faz, o determinante principal tem que ser diferente de zero para a gente ter solução única. E o que é o determinante principal? É um determinante que nasce quando eu monto uma matriz pegando os coeficientes de x e colocando na primeira coluna, e os coeficientes de y na segunda coluna. Se fosse um sistema 3x3, teríamos uma terceira coluna com os coeficientes de z. Não é o caso. Agora deixa eu armar esse determinante. Opa, aqui não é y, né? Aqui é 1. Deixa eu só passar uma borrachinha ali, que eu me distraí falando e escrevi uma coisa errada. Aqui é 1, né? Isto. Vamos voltar ali com a borracha, com a caneta, aliás. Pronto. Então aqui é 1. Agora sim. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Essa multiplicação, então, está dando menos k ao quadrado. Vamos fazer essa outra multiplicação, ela iria dar menos 16, mas lembra que essa diagonal que vem nesse sentido, ela acaba trocando o sinal, então vai acabar dando mais 16, tá bom? E aí agora eu preciso que esse determinante seja diferente de zero. Então eu preciso que o resultado do determinante d, né, o d está dando 16 menos k quadrado. Esse é o resultado do d. Eu preciso que o d seja diferente de zero. Então eu preciso que menos k mais 16 seja diferente de zero. Eu posso isolar o k. Jogo 16 para lá, multiplica por menos 1. E se tu está um pouco incomodado com esse símbolo do diferente, ele tem as mesmas regras de operação que o símbolo do igual, tá? Mesmas regras. Então se eu multiplicar por menos 1, eu tenho isso aqui. E se eu aplicar mais ou menos raiz quadrada do lado de lá, eu me livro ali do k, né? Então eu tenho aqui mais ou menos raiz quadrada de 16 e eu finalizo a minha descoberta compreendendo que o meu k ele tem que ser diferente de mais ou menos 4. Era isso que o exercício esperava da gente. Então, para termos solução única, precisamos do determinante principal diferente de zero, o que nos levou ao k ser necessariamente diferente de mais ou menos 4. Voltando nas alternativas da questão, nós temos então a letra E nos trazendo essa resposta. É a resposta verdadeira para esse problema aqui. Certo, pessoal? Avançamos. Próxima questão. Sejam f e g, f uma função em que o domínio dela, né, é números reais positivos e o contradomínio números reais. A função g, o domínio são os reais e o contradomínio também. A expressão da função f é log de x na base 2. E a expressão da função g é 1/4 vezes 2 elevado na x. Muito bem. O que se pede nessa questão é fog de 2. O que é o fog, né? É f composta de g. Então, quando escrevemos f bola g, nós estamos dizendo f composta de g. Muito bem. E como é que a gente interpreta isso? Quer dizer que eu vou colocar dentro da função f o resultado de g de 2. Então, quem sabe primeiro eu espero e calculo quanto que dá a g de 2. Ora, g de 2 significa pegar a função g e substituir o seu x por 2. Porém, isso vai ficar muito tranquilo, porque eu tenho 1/4 querendo multiplicar 2 na 2, fica 4. E aí, com simplificação, fica 1. Logo, nós descobrimos que g de 2 é igual a 1. Voltando ao nosso problema original, nós queremos fog de 2, o que significa f com g de 2 dentro da f. Mas eu acabei de descobrir que g de 2 é igual a 1.
Tá, então na verdade o que eu vou botar dentro da f é o número 1. Tá, então deixa eu ir lá na f. A f é log de x na base 2. E então na entrada da f, que é o x, eu vou colocar o 1. Ah, então tá. E aí isso aqui, quando esse carinha é 1, o resultado sempre é 0. Então a resposta do nosso exercício é 0 e, portanto, o gabarito é a letra B, como tu pode ver nas alternativas. Certo? Então, questão de composição de funções. Não usamos a tela ali. Próxima questão. Agora mais uma questão de logaritmos, mas essa é uma questão só para a gente calcular o valor dos logaritmos, né? Então queremos aí log de 1 meio na base 2 mais log de 32 na base 8. A gente pode fazer separado os dois, inclusive, né? Eu posso chamar esse aqui de resultado 1 e esse aqui de resultado 2 e depois eu quero somar os dois resultados. Vamos calcular separado eles, ó. Tu pode fazer o seguinte para o resultado 1. Tu pode dizer que tu não sabe quanto é que vale esse log, com humildade, não sabemos. E se eu não sei, eu vou dizer que o resultado é x. Depois tu pode aplicar aquele procedimento de desmanche do logaritmo, em que tu pega a base do log, mergulha com ela por baixo da igualdade e dá uma cabeçada em quem está do lado direito da igualdade. É o que eu chamo de regra da cabeçada, né? Porque essa base ali, ela foi lá e deu uma cabeçada no x. Aí nós fazemos uma transformação, o log desaparece com esse procedimento, nós ficamos com 1 meio é igual a 2 elevado na x, e nós temos então que esse 1 meio ele pode ser reescrito como 2 na menos 1, né? Fazendo a inversão aqui. Aí é só cortar as bases e nós descobrimos que é menos 1 o resultado do primeiro logaritmo. A gente pode fazer algo muito parecido para o segundo logaritmo. A gente tem então que o segundo log ele é log de 32 na base 8. Com humildade eu admito que eu não sei quanto dá. Aí eu faço a regra da cabeçada, aquele desmanche. O log cai fora. Eu fico com 32 é igual a 8 na x. Se a gente decompõe o 32 e o 8, o 32 vira 2 na 5 e o 8 vira 2 na 3. Então um pouquinho de cuidado agora aqui. Deixa eu fazer aqui na linha de baixo. Então eu tenho 2 na 5, aqui eu posso multiplicar os expoentes, fica 2 elevado na 3x. Agora eu posso cortar as bases, e então eu tenho 5 é igual a 3x, e aí esse 3 passa dividindo, eu tenho que o meu x está dando 5 terços. Muito bem, consegui achar o resultado do segundo logaritmo. Então o primeiro logaritmo deu menos 1, tu está vendo aqui, e o segundo logaritmo deu 5 terços. No fim eu quero somar os dois. Então deixa eu somar esses resultados numa tela em branco, e o resultado que eu estou procurando então é menos 1 somado com 5 terços. Vamos fazer um MMC aqui para permitir, né, a interação dessas duas frações. Opa, nada a ver com o que eu fiz ali, deixa eu só apagar ali a minha distração aqui, porque isso aqui não é 1, isso aqui não é 3, é 1 na verdade, né? Muito bem. Então aqui é o número 1, agora sim, vamos fazer o MMC. Fica 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós estamos chegando então na fração 2 terços. Aí sim, chegamos na resposta aqui para o nosso log, para a nossa soma de logs, né? E 2 terços está ali na letra C, gabarito dessa questão aí. Certo, pessoal? Em uma progressão aritmética, o 10º termo vale 16, então eu tenho que o A10 da nossa PA vale 16, muito bem. E o 9º termo, né, o A9, ele é 6 unidades a mais do que o 5º termo, né, que é o A5. E aí nós queremos saber quem é o 12º termo. O A12 é o que queremos, é uma questão então de PA, progressão aritmética. Vamos lá. Organizando um pouquinho melhor a informação que ele nos dá. Ele nos diz que A10 vale 16 e ele nos diz que A9... Olha só, ele diz que o A9 ele é maior que o A5 e ele diz que o A9 é 6 unidades maior que o A5. Então quer dizer que a diferença entre o A9 e o A5, a diferença entre os dois, é de 6 unidades. Então quer dizer que A9 menos A5 é igual a 6. Mas a gente pode melhorar esse entendimento aqui, quer ver? Olha só uma coisa legal comigo, tá?
Quando tu tem uma PA, qual é a lógica da PA, né? A lógica é, cada vez que eu avanço de um termo para o próximo, eu avanço somando a razão. Somando a razão. Portanto, percebe uma coisa. Do A5 até o A9, nós vamos precisar de 4 razões para chegar lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu fui errado, né? Eu comecei do 4. Do 5. 1, 2, 3, 4. Então eu preciso de 4 razões para ir direto do A9 até o A5. Do A5 até o A9. Então quer dizer que quando eu olho para a diferença entre eles, o que é a diferença entre eles? A diferença entre eles equivale a 4 razões. Ah, então peraí. Então eu posso dizer que 4 razões equivalem a 6. E aí se eu passo 4 dividindo, eu descubro que a minha razão ela é 3 meios. Legal, achei a razão. Além disso, se eu tenho que o A10 é 16, ora, se eu tenho que o A10 é 16 e eu quero chegar no A12, é só eu somar 2 razões. Vamos para uma tela em branco aqui. Ó, eu tô lá na minha PA, bem feliz. Aí eu tenho o A10, logo depois vem o A11, logo depois vem o A12. Então, para eu ir do A10 para o A11, eu tenho que somar uma razão. Para eu ir para o A12, mais uma. Se eu quiser ir direto, eu tenho que somar 2 razões. Só que a gente acabou de descobrir que a razão vale 3 meios. Então, se eu sei que o A10 é 16, eu só preciso acrescentar nele 2 razões. 2 razões. E então ele se transforma no A12. Muito bem. Então aqui eu simplifico e eu tenho 16 mais 3 que dá 19. Acabei de achar o A12. É um jeito de fazer, pessoal. Certamente tem outros, tá? Mas a gente vai optar por esse caminho aqui. E aqui nós temos então a nossa resposta na letra C, né? 19 é a resposta que a gente procura, tá? Então o A12 vale 19, letra C. Muito bem. Será que tem mais alguma pra gente aqui? Não, é isso por hoje. Então, pessoal, valeu. Essa foi a correção aqui da prova da ESA do ano de 2018. Fica com a gente para mais questões, mais correções, mais vídeos aí de ajuda para os teus estudos, certo? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!